Fala pessoal, aqui quem está falando é o professor José Souza. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje vamos abordar o tema dengue para concursos. Se você se interessa por esse assunto, então já aproveita e deixa seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito e logo após a vinheta vamos iniciar a nossa aula. Então, pessoal, essa será a nossa primeira aula sobre dengue. Ela será uma aula teórica, onde eu irei abordar os principais pontos sobre o tema dengue. Então, para a gente iniciar, pessoal, a primeira coisa importante que a gente já precisa ter em mente é que a dengue ela é considerada uma arbovirose. O que são arboviroses? Arboviroses são vírus que são transmitidos por mosquitos. Vou colocar aqui para vocês. Então, são vírus que são transmitidos por mosquitos. A exemplo, nós temos a dengue, o Zika vírus, a chikungunya e a febre amarela. Então, essas são as 4 arboviroses principais que ocorrem aqui na América: dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Uma coisa que é super importante vocês lembrarem, pessoal, que eu vou estar deixando aqui como uma observação, é que a malária ela não é uma arbovirose. Lembrando mais uma vez que arboviroses são vírus que são transmitidos por mosquitos. A malária ela é transmitida por mosquito, porém o agente etiológico da malária não é um vírus, e sim um protozoário. Então, lembra disso porque geralmente as bancas elas gostam de colocar isso daqui como uma pegadinha. E por falar em agente etiológico, o agente etiológico da dengue é um vírus de RNA. Ele é um arbovírus do gênero Flavivírus, pertencente à família Flaviviridae. Vou colocar aqui para vocês. É um vírus de RNA, arbovírus, do gênero Flavivírus, pertencente à família Flaviviridae. O vírus da dengue, ele possui 4 sorotipos, que são descritos como DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4. DENV1 e DENV2, eles são mais comuns no Brasil, e no ano de 2024, que é o ano que a gente está agora, o vírus que está em maior prevalência é o vírus da DENV2. Então, é o que a gente está vendo mais casos dele aqui no Brasil. Vale ressaltar que cada uma dessas linhagens induz o organismo hospedeiro a produzir um tipo de anticorpo. Ou seja, uma vez infectado, o organismo ele passa a produzir anticorpos para esse sorotipo, fornecendo assim imunidade vitalícia para o sorotipo adquirido. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que após a infecção para esse sorotipo, ele também pode produzir a imunidade heteróloga, ou seja, por um curto período de tempo, você também fica imune aos outros sorotipos de dengue. Agora que a gente já abordou o agente etiológico da dengue, vamos abordar então sobre a biologia do mosquito. Vamos aprender algumas características básicas do vetor. Nós temos 2 vetores aqui para a dengue, que são eles: o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Vale ressaltar que o Aedes aegypti é o principal vetor nas Américas e o Aedes albopictus ele é o principal na Ásia. Outra coisa que é importante nós salientarmos, principalmente para os biólogos que vão prestar concursos aí para a área da saúde, é sobre a anatomia do mosquito. Isso eu já vi também cair em prova. Aqui eu coloquei para vocês, ó, já para ficar de forma bem clara, as diferenças morfológicas que a gente encontra nesse mosquito, no Aedes albopictus e no Aedes aegypti. Eu já vi questão que cobrava isso em prova de biologia para concursos. Então, aqui a gente tem no lado esquerdo, a gente tem a representação de um mosquito Aedes albopictus e aqui no lado direito a gente vai ter a representação da parte morfológica aí do mosquito Aedes aegypti. Então é importante a gente saber diferenciar morfologicamente esses 2 mosquitos. E como que a gente vai fazer isso? O Aedes albopictus ele vai se diferenciar do Aedes aegypti principalmente porque ele vai ter apenas uma lista branca na parte central aqui da região do seu tórax. Já o Aedes aegypti, na região do tórax dele, que é essa região aqui que vocês estão vendo, ó, a gente vai ter uma estrutura que ela se assemelha a uma lira. Você vai ver que vai ter 2 linhas no meio e essa partezinha aqui maior nas laterais, parecendo aquele instrumento de corda que a gente chama de lira.
Então lembra disso, porque isso é uma característica bem básica. A Aedes albopictus terá apenas uma linha branca no tórax. Já o Aedes aegypti ele vai ser diferenciado por possuir 4 linhas brancas na região do tórax, que vai se assemelhar a uma lira, que é aquele instrumento musical. Outra coisa importante que a gente precisa salientar sobre a biologia do mosquito da dengue é em relação ao seu ciclo de vida. Em relação ao ciclo de vida do mosquito da dengue, até ampliar aqui essa imagem que eu trouxe para vocês, a gente vai ter a seguinte situação. O mosquito adulto, que no caso aqui é o mosquito fêmea, ele vai fazer o repasto de ovos nas paredes de recipientes com água acumulada, bem acima do nível da água. Os ovos eles eclodem quando entram em contato com a água. Após 3 dias, as larvas elas já estão nadando ali sobre a coluna da água, e daí a gente vai ter 4 formas de larvas, que a gente vai conhecer como L1, L2, L3 e L4. As larvas elas são aquáticas e elas se desenvolvem para o estado pulpal em cerca de 5 dias. Então, após 5 dias, essas larvas elas mudam para essa forma de pulpa, e as pulpas elas se transformam em mosquitos adultos de 1 até 2 dias. Então é um ciclo bem rápido, geralmente ele dura aí cerca de 7 dias para ocorrer. Vale ressaltar, pessoal, que esses ovos eles podem ficar viáveis por cerca de até 1 ano quando não entram em contato com a água. Então esse mosquito ele pode fazer esse repasto desses ovos. Esses ovos eles podem ainda continuar viáveis por cerca de 1 ano. Quando esses ovos eles entrarem em contato com a água, então eles vão eclodir, e daí a gente vai ter aquele período epidêmico, que é caracterizado principalmente nos períodos de chuva, que é quando a gente tem uma maior quantidade de água disponível para que ocorra então a eclosão desses ovos. Agora que a gente já conheceu a parte da biologia do mosquito, vamos entender um pouco sobre a epidemiologia dessa doença. A dengue ela é uma doença de notificação. A notificação dos casos de dengue ele tem que ocorrer de forma semanal. No entanto, quando ocorre o óbito por dengue, a notificação ela tem que ser de forma imediata às 3 instâncias. E o seu encerramento ele tem que ocorrer em até 60 dias. Em relação à transmissão da dengue, ela pode ocorrer de 4 formas. A primeira delas é o que a gente chama de transmissão vetorial. A transmissão vetorial vai acontecer quando o mosquito ele picar uma pessoa que está infectada pelo vírus da dengue. Quando ele pica essa pessoa que está infectada com o vírus da dengue, ele acaba que ele absorve esse vírus para o seu organismo. Esse vírus no seu organismo ele vai se desenvolver e vai passar ali cerca de 8 dias para que ele venha transmitir esse vírus para uma nova pessoa ou mesmo para sua prole. Mas pode acontecer também de ter a transmissão que a gente chama de transmissão mecânica, que é quando ele pica uma pessoa contaminada, ele se contamina, esse vírus ainda está ali na região da saliva dele, e quando ele pica uma outra pessoa, ele acaba que passa esse vírus para essa pessoa, que é o que a gente chama de transmissão mecânica, que é logo em seguida. A segunda forma de transmissão da dengue é a forma vertical. Na forma vertical, apesar de ser rara, ela já tem relatos na literatura de dezembro de 2008 em que a mãe transmitiu dengue para o recém-nascido ali a partir da amamentação. Então, apesar de raro, já tem relatos na literatura, é importante a gente se atentar a isso. Transmissão vertical ocorre da mãe para o filho. Além da transmissão vertical, nós temos também a transmissão transfusional, que é quando ocorre devido ali à transfusão de sangue, que o paciente é contaminado com aquele sangue que ele está recebendo ali, que está contaminado com o vírus da dengue. E o quarto tipo de transmissão da dengue é o que a gente conhece como transovariana, que ocorre quando o vetor ele passa esse vírus para sua própria prole, ou seja, os ovos eles já vão ser infectados ali pelo vírus da dengue. Em relação à imunidade, nós vamos ter 3 tipos. Existe a imunidade homóloga, que é a imunidade para o sorotipo que você foi infectado, que ela é permanente. Eu falei para vocês no início do vídeo que uma vez infectado por um sorotipo, a gente vai produzir anticorpos que vão conceder imunidade vitalícia para aquele sorotipo adquirido. Existe também a imunidade que a gente chama de heteróloga, que ela é temporária, que é aquele caso que eu falei para vocês. Se você foi contaminado por um sorotipo 1, você tem ali alguns meses que você vai ficar imune aos outros 3 sorotipos. É o que a gente chama de imunidade heteróloga. Você passa um curto período de tempo ali que você é imune aos outros 3 tipos da dengue. E existe também agora a vacina,
que é a Qdenga. A Qdenga, ela é uma vacina atenuada. Vacinas atenuadas são aquelas em que o vírus ele encontra-se ativo, porém sem a capacidade de produzir a doença. Algumas informações específicas sobre a vacina Qdenga, pessoal. O armazenamento dessa vacina ele tem que ser armazenado em refrigeração a +2 a +8 graus Celsius. A aplicação ela é subcutânea, cerca de 0,5 ml. E ela é aplicada em 2 doses com intervalo de tempo de 3 meses. Sobre as fases da dengue, existem 3 fases distintas sobre essa doença. São a fase febril, a fase crítica e a fase de recuperação. A fase febril ela é diferenciada pelo aumento da temperatura. A temperatura aí, ela varia até mais de 38 graus Celsius e dura cerca de 2 a 7 dias. O indivíduo ele vai apresentar, além do aumento da temperatura, cefaleia, mialgia, dor retroorbital, dor gastrointestinal, exantema, que são aquelas manchas vermelhas. Já na fase crítica, ela vai ser conhecida pela diminuição da temperatura e ela pode ocorrer entre o terceiro ao sétimo dia da doença. Durante a fase crítica, nós podemos observar também o aumento do hematócrito, que vai decorrer devido ao extravasamento de plasma. O plasma que está ali dentro da corrente sanguínea, ele extravasa para a parte intersticial, e isso faz com que a gente tenha um aumento na quantidade de hemácias na corrente sanguínea em relação ao plasma. E devido a esse extravasamento do plasma, durante esse período, o indivíduo ele pode apresentar também alguns sinais de alarmes, que podem evoluir para um choque, que vai ser característico da dengue grave. Já no período de recuperação, como o próprio nome diz, o indivíduo ele vai apresentar ali sinais já característicos ali já do final da doença. Ele vai apresentar reabsorções de líquido, boa parte daquele líquido que tinha extravasado para o meio intersticial, ele vai ser reabsorvido para a corrente sanguínea. A gente também pode observar alterações no eletrocardiograma, também pode apresentar bradicardia, que seria ali diminuição da frequência cardíaca, que são características ali do período de recuperação. Para o diagnóstico de dengue, nós temos 3 formas de realizá-los. Temos o diagnóstico direto. No diagnóstico direto, a gente pode utilizar Real-Time PCR, que é a PCR em tempo real, ou RT-PCR, como vocês queiram chamar, através também da investigação do antígeno, que é uma parte do vírus. O antígeno que é mapeado é o antígeno NS1. Também tem a forma indireta. A forma indireta é feita através do mapeamento de anticorpos, e daí pode ser feita o mapeamento dos anticorpos IgM e IgG. Também temos a forma do diagnóstico inespecífico. No diagnóstico inespecífico, a gente observa principalmente o aumento do hematócrito. Como eu falei para vocês, o aumento do hematócrito ele vai se dar por conta do extravasamento de plasma. Então, devido ali ao aumento do hematócrito, a gente também pode classificar como um caso de dengue. Além do aumento do hematócrito, a gente também pode verificar de forma inespecífica a questão da diminuição das plaquetas. E daí alguns nomes que vocês podem ver nas provas de concursos em relação à diminuição de plaquetas são os termos trombocitopenia ou plaquetopenia. São 2 termos que são bastante utilizados para falar sobre a diminuição de plaquetas no indivíduo. Para finalizarmos, pessoal, vamos observar então quais são as formas de prevenção para essa doença. Existem 4 formas de prevenção que geralmente caem em prova, que é a prevenção individual. A prevenção individual é aquela em que o indivíduo ele vai utilizar repelentes, mosquiteiros ou telas de proteção. Na prevenção coletiva, a gente já vai ter aqueles cuidados ambientais, que são os cuidados ali com o ambiente, e essas são aquelas prevenções que são comuns para todas as pessoas, que é para evitar água parada, principalmente em plantas, colocar areia para evitar que a água ela fique parada, não deixar também pneus, nem tampas, nem nenhum recipiente que possa estar acumulando água para evitar então a proliferação desses mosquitos. A vacina também é uma forma de prevenção, ela está vinculada ao Ministério da Saúde, ela está sendo disponibilizada em 2 doses com intervalo de tempo de 3 meses.
Também temos as formas de prevenção governamental, que são aqueles controles de foco, visita no lar, que são realizados principalmente pelos agentes de endemias, e também as multas. Caso o agente de endemias ele verifique um foco naquele terreno ou naquele estabelecimento, o proprietário ele é notificado e numa segunda visita, se esse agente de endemias ele encontrar novamente focos do mosquito da dengue, essa pessoa ela pode ser multada aí de acordo aí com a lei. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do vídeo. Essa é a parte 1. Na parte 2, nós vamos ter resoluções de questões de concursos aí dos últimos anos. Eu espero vocês na próxima aula e lembrando que se você ainda não for inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para você ser sempre notificado e também deixa teu like para fortalecer o vídeo. Até a próxima.